Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast 100% Hábitos. É uma satisfação muito grande estar aqui começando com esse novo projeto, porque o objetivo é transformar a sua vida, te ajudar, te dar ferramentas para que você possa fazer algo de diferente para você atingir os seus objetivos. Então, o objetivo desse canal, desse podcast, é te ajudar a criar hábitos positivos e também transformar os seus comportamentos negativos através de pequenas ações diárias que vão fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Meu nome é Wilson Vieira, eu sou o criador do canal, criador do podcast 100% Hábitos. E nesses primeiros episódios eu vou gravar sozinho, ou seja, vai ser um podcast class. Eu vou pegar um conteúdo, aprofundar nesse conteúdo e trazer para você tudo nos detalhes. Eu quero também trazer aqui, nesse momento, os meus resultados que eu tenho alcançado utilizando as técnicas e as ferramentas que eu vou compartilhar aqui com você. Uma delas é a técnica da micro-repetição, uma técnica que foi criada por mim e que eu utilizo ela para formar os hábitos que eu estou buscando hoje, que vão me levar para os objetivos que eu defini. Neste primeiro episódio, nós vamos abordar algo que em algum momento afeta todos nós, que é a procrastinação. Mas não é qualquer procrastinação. É a procrastinação que nos impede de criar os hábitos positivos, os hábitos saudáveis, os hábitos que vão me levar aos meus objetivos e também te dar estratégias e ferramentas para que você possa superar a procrastinação e chegar aonde você quer chegar. Nesse episódio de hoje, eu vou trazer para você como que eu fiz para criar o hábito de estudar inglês todos os dias. Eu vou te mostrar como eu estruturei a minha rotina, como eu fiz para distribuir as demandas diárias e em qual momento foi o momento mais ideal para eu fazer o hábito de estudar inglês, para eu estudar inglês e por que aquele horário foi o ideal para mim. Então, fica até o final que eu vou te mostrar tudo no detalhe para você aplicar isso na sua vida também. Mas Wilson, por que você escolheu esse assunto, a procrastinação, para o primeiro episódio do podcast? Tudo aconteceu em dezembro de 2024, quando eu parei para olhar todas as minhas realizações do ano, olhei as minhas metas e objetivos que eu tinha definido lá no início do ano, e eu fiquei muito surpreso. Eu tive um resultado muito ruim e eu fiquei muito frustrado com isso. Durante essa análise, eu percebi que eu tinha procrastinado tudo que me levaria a atingir os meus objetivos. E para complicar mais, eu estava passando por um momento muito crítico profissionalmente. E que se eu não tivesse procrastinado as minhas metas, os meus objetivos, eu não estaria passando por aquela dificuldade naquele momento. Só que diante de toda a frustração e do momento crítico profissional, eu decidi buscar respostas. Eu decidi a buscar formas de fazer com que 2025 fosse totalmente diferente do que foi 2024. Eu tinha algumas metas, por exemplo, de leitura. Eu pegava o livro, começava a ler um livro, e aí lia um final de semana, parava a semana, voltava a ler no próximo final de semana, talvez eu lia algumas páginas durante a semana, e aí eu ia levando assim até abandonar o livro de vez. E o mesmo aconteceu com a academia. Eu começava a malhar segunda, terça e quarta, arrumava alguma desculpa, a demanda no trabalho aumentava e eu não ia quinta e sexta, aí já emendava com o final de semana. Na outra semana, de repente, uma viagem na segunda-feira, eu faltava de novo, ia terça e quarta, quinta faltava. Então foi assim o ano todo. Eu percebi que eu fui deixando a vida me levar, estilo Zeca Pagodinho. Só que aí eu percebi também, durante essa análise, que eu precisava criar hábitos. Hábitos de leitura, hábitos de me exercitar, hábitos de estudar todos os dias e vários outros hábitos que iriam me levar para os meus objetivos. A primeira coisa que eu fiz foi parar, olhar para todas as metas e objetivos que eu tinha definido no início do ano e ver
qual delas eu ainda conseguia fazer alguma coisa nos últimos 20 dias que faltava para finalizar o ano. E aí eu decidi a formar o hábito, a criar o hábito de leitura. Porque eu já tinha essa meta, já era a minha meta. Eu tinha definido para 2024 apenas 3 livros. Eu comecei a ler 2 livros e não terminei. E aquilo foi a gota d'água para mim. Então, naquele momento ali, eu decidi que eu iria criar o hábito de leitura. E esse fato de eu querer já é o começo para uma mudança de comportamento. Então, como eu já tinha definido que eu precisava criar hábitos e que o primeiro hábito seria o de leitura, eu fui lá na minha meta de leitura, olhei quais os livros que eu tinha definido para ler naquele ano e nenhum deles fez sentido. Olhei para a minha prateleira e falei, bom, o livro que mais vai fazer sentido para mim, sabendo que eu preciso criar hábitos, seria esse aqui, ó, Hábitos Atômicos, de James Clear. Peguei esse livro e comecei a ler ele no dia 15 de janeiro, no dia 15 de dezembro de 2024. No dia 31 de dezembro de 2024, eu finalizei o livro. Então foi um desafio muito grande, mas também foi muito gratificante quando eu finalizei o livro. Eu tinha lido o primeiro livro completo naquele ano em 15 dias. E aí, durante esse processo, eu busquei mais coisas que pudessem me ajudar a fazer de 2025 um ano totalmente diferente de 2024. E aí eu comecei a maratonar podcast, tipo Caio Carneiro, Jorjota, Primo Rico e vários outros podcasts. Ouvindo um podcast do Caio Carneiro com a esposa dele, ela comentou sobre esse livro aqui, ó, Implacáveis. E aí os comentários que ela fez do livro fazia sentido para mim, para o momento em que eu estava passando e para o que eu estava buscando. Na hora eu parei o podcast, entrei no Amazon e fiz o pedido, comprei o livro. Dia 1º de janeiro eu comecei a ler esse livro e não parei mais. Então, até a gravação aqui desse podcast, eu já li 12 livros. Deixa eu pegar eles aqui para vocês verem. Eu já li esses 12 livros aqui, ó. 12. A maioria deles para trabalhar mentalidade, mudança de comportamento, que é o meu objetivo. 4 deles falam sobre hábito e já iniciei o 13º livro, que é esse aqui, ó. Hábitos bons e maus hábitos. Tudo isso através de uma técnica que eu criei lá no início, que foi a técnica da micro-repetição, que eu vou explorar ela mais aqui com vocês. Depois disso, eu criei o hábito de me exercitar todos os dias e foi muito interessante esse hábito, construir esse hábito de me exercitar todos os dias. Como eu já tinha esse histórico de falta de disciplina e falta de constância na academia, eu usei uma técnica diferente. Eu decidi que todos os dias eu ia, no máximo, ficar 40 minutos na academia. E assim eu comecei. Teve dias em que eu fiquei mais de 20 minutos, poucas vezes, mas eu fiquei 20 minutos. Pelo menos 20 minutos, fiz alguns exercícios e fui embora. Aí teve um instrutor que até comentou comigo uma vez, falou assim, Wilson, essa quantidade de exercício que você faz, esse tempo de exercício que você faz, não vai te ajudar a criar massa muscular. Você precisa de pelo menos 1 hora. E aí eu disse para ele, nesse momento eu não estou buscando massa muscular, eu não quero ganhar massa muscular agora. Eu estou construindo o hábito de me exercitar todos os dias, de vir para a academia todos os dias. E deu certo. Mas foram necessários 176 dias para eu construir o hábito de ir para a academia. Hoje eu chego aqui em casa, já deixo o meu material aqui no escritório, já vou para a cozinha, preparo a minha alimentação, tomo a minha suplementação e já vou embora para a academia. Eu não preciso mais pensar para tomar a decisão se eu vou ou não. Eu já vou organizando o meu dia, todas as demandas que eu tenho no dia, para que no final do dia eu esteja liberado para poder ir para a academia. Depois disso eu construí o hábito de estudar inglês todos os dias. Depois eu comecei a gerar conteúdos para o YouTube, que já era algo que eu fazia antigamente, mas sem constância. Eu comecei a gerar 2 vídeos por semana. Agora estou com esse novo projeto do podcast. Já aproveitei e fiz um reposicionamento na minha comunicação, como os hábitos me ajudaram muito
a mudar os meus resultados, eu comecei a falar sobre hábito e ensinar como que você pode fazer para criar os hábitos. E aí foi, construindo vários hábitos, mudando os meus resultados, e aí cheguei aqui nesse podcast para te mostrar como que você faz para diminuir ou superar a procrastinação quando você quer atingir um novo resultado. Porque o resultado é só o resultado. Antes de você chegar nele, você teve que passar por várias etapas. E dentro dessas etapas tem a formação de hábito, tem a mudança de comportamento. Então, vamos entender o que é a procrastinação. Procrastinação é aquele adiamento constante que você faz de algo que você sabe que é importante. Ou seja, a procrastinação ela é um comportamento. O que você precisa saber sobre a procrastinação? É que você nunca vai conseguir eliminar 100% a procrastinação, porque ela é um processo de defesa do nosso cérebro. Para eliminar ela 100%, seria necessário fazer uma cirurgia no nosso cérebro, modificar a estrutura para você eliminar a procrastinação. E como eu acredito que isso ainda não é possível, a melhor maneira de superar a procrastinação é desenvolvendo técnicas e ferramentas para isso. Portanto, esquece esse negócio de eliminar 100% a procrastinação. Isso não vai acontecer. Porque quando você procrastina, você economiza energia. E isso é um processo natural do nosso cérebro. Simples assim. Então nós precisamos de técnicas, de ferramenta para superar a procrastinação em algo que é importante para nós. Muita gente acredita que procrastinação é preguiça, mas não é. Normalmente nós procrastinamos por questões mais profundas, como por exemplo, ansiedade, frustração, medo de falhar, falta de clareza nos nossos objetivos. Ou seja, você pode até decidir de forma consciente, racional e parte lógica. Você pode até ter esse tipo de decisão, mas as emoções ela têm papel chave nas nossas decisões. Então, vamos construir algo aqui agora. Vou utilizar uma ferramenta aqui que é o meu quadro branco. Então, eu quero fazer uma construção para você entender a força que as emoções têm diante da nossa razão. Então, eu vou fazer aqui o desenho dos 3 níveis do cérebro, mas é um desenho, é algo didático, não é bem assim, tá? Mas é algo didático que fica fácil de você entender. Então, o primeiro cérebro que eu vou fazer aqui é a parte do nosso cérebro reptiliano, a parte mais primitiva. Depois eu tenho um segundo cérebro aqui, que é o sistema límbico. E depois eu tenho aqui o sistema neocórtex, que é o racional. Então, primeiro, neocórtex, que é o nosso racional. Depois eu tenho o sistema límbico, esse verdinho aqui. Sistema límbico, responsável por nossas emoções. E essa parte de baixo aqui, a parte preta, é o cérebro reptiliano. Ele é responsável pelos nossos instintos. Então, conforme o nosso cérebro ele foi desenvolvendo, aconteceram mais comunicações do sistema emocional, do sistema límbico, para o neocórtex, que é o racional, e menos conexões entre o sistema racional e o sistema límbico. Ou seja, por isso que o nosso comportamento ele recebe mais influência das emoções do que da razão, porque existe um fluxo maior de informações do sistema límbico para o racional do que do racional para o sistema límbico. Então, essa estrutura é a estrutura do cérebro que nos torna tão ruins em receber ordens. O sistema racional dá uma ordem para o sistema límbico, ou seja, eu não vou procrastinar essa tarefa.
Só que o sistema límbico, ele é o mais forte e ele simplesmente não ouve essa decisão. Ele libera as emoções e as emoções assumem o controle da sua decisão, que foi uma decisão lógica, racional e uma decisão consciente. Então, essa estrutura é o que faz com que as emoções elas tenham força maior. Então, nós precisamos desenvolver técnicas, desenvolver ferramentas para que diminua o poder que as emoções têm em interferir nas nossas decisões. Eu tenho até uma frase que eu digo assim, que nós somos seres racionais com interferências emocionais nas nossas decisões. Por esse motivo aqui. Então, o nosso trabalho é desenvolver técnicas e ferramentas para que você consiga superar esse poder das emoções nas suas decisões. Bom, às vezes nós procrastinamos para proteger a nossa autoestima. Por exemplo, adiamos uma tarefa porque inconscientemente acreditamos que nós temos medo, que nós vamos prejudicar alguém, e aí nós deixamos essa tarefa para depois na tentativa de prolongar esse sentimento negativo. Nós procrastinamos porque caímos na ilusão de que amanhã nós estaremos mais dispostos, nós estaremos com mais tempo, só que esse amanhã, ele nunca chega. Outra coisa que a procrastinação causa é uma negatividade na nossa identidade. Então, quanto mais nós adiamos algo que é importante, mais nos sentimos inseguros, mais nos sentimos incapazes, mais nos sentimos frustrados. Então, vamos entender isso porque tem uma outra estrutura aqui bastante interessante para você entender como que a procrastinação impacta nos nossos resultados. Eu tenho aqui a pirâmide de crenças. Na base da pirâmide, eu tenho a identidade, no meio da pirâmide eu tenho a capacidade e no topo eu tenho o merecimento. Deixa eu copiar aqui e passar isso aqui para cá também. Nós vamos fazer duas análises aqui. Centralizar aqui para ficar organizado. Pronto. Então, imagina o seguinte, que você está procrastinando uma determinada tarefa, está procrastinando uma determinada ação, está procrastinando fazer algo que vai te trazer um benefício. Só que às vezes, quando você procrastina, o que acontece? Você reforça a sua identidade. Uma identidade de quê? De uma pessoa fraca. Então você manda uma informação para suas crenças de capacidade de que você é uma pessoa fraca. Então você começa a se ver como uma pessoa que não consegue atuar diante das suas decisões conscientes. E aí você manda uma informação para o seu sistema de crenças de capacidade que você é uma pessoa fraca. O seu sistema de crenças de capacidade manda uma informação para o seu sistema de crenças de merecimento dizendo assim, não merece. Wilson, não merece o quê? Os benefícios do resultado. Então fica nessa. Procrastinou, se sente insegura, se sente fraca, se sente frustrado. Isso manda uma informação para o seu sistema de capacidade, de crenças de capacidade, que você é uma pessoa fraca. Logicamente você então não tem merecimento. Porque se você se vê naquelas situações insegura, fraca, frustrada, você não tem capacidade, logo você não merece. Agora, quando você desenvolve técnicas e começa a executar pequenas ações, você começa a fazer pequenos movimentos que você vai aos poucos superando a procrastinação, você já começa a mandar uma informação diferente. A sua identidade começa a mostrar que você é capaz, então você reforça a sua crença de capacidade, logo você merece. Você merece o quê?
o resultado, colher os benefícios do resultado. Então, olha, começou a procrastinar, você interfere na sua identidade. Quando você interfere na sua identidade, você interfere nos seus sistemas de crença de capacidade. Logo, você interfere no seu merecimento. É assim que funciona. Toda vez que você procrastina, que você deixa para depois, que você vai empurrando algo que é importante para você, você atinge diretamente a sua crença de identidade. Você se prejudica você mesmo e começa a mandar informações para todos os outros sistemas de crença. E isso é muito importante. Outra coisa que eu até deixei uma frase aqui que eu não posso esquecer de falar dela, que é o seguinte: olha só, uma tarefa que parece difícil demais tende a gerar resistência emocional e mental. Por isso, quanto maior parecer o esforço envolvido, mais forte é a tendência em procrastinar. O que é isso? Muitas vezes você tem que executar alguma coisa e aí você não tem o como fazer aquilo, você não tem as ferramentas para fazer aquilo, e não tendo como e não tendo as ferramentas, você começa a ver aquele problema grande demais. E aí você não faz alguma coisa por essa percepção de ser grande demais. E isso te traz resistência emocional e resistência mental. Tem uma outra construção aqui que nós vamos fazer para você entender isso, porque isso é muito importante. Tudo que eu falei até agora é importante, né? Mas essa parte aqui vai trazer clareza para você. Vamos imaginar que você é uma mulher e que você decidiu que segunda-feira você começa a se exercitar. Você começa a construir o hábito de ir para a academia. E aí, o que você vai fazer? Então, vou desenhar aqui, ó, um olhinho representando você. Tá? Um olhinho aqui. E agora eu vou construir uma estrutura neurofisiológica, passo a passo, para você entender o que acontece até chegar ao comportamento. Então, a primeira etapa dessa estrutura é o estímulo. Depois do estímulo vem um pensamento. Depois do pensamento vem um sentimento. Depois do sentimento vem uma emoção. Depois da emoção vem o comportamento. Então, recebeu um estímulo, o estímulo gera pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções, emoções geram comportamentos. O pensamento, ele acontece de duas formas. O pensamento ele vem através de diálogo interno e através de imagens. Essas são as duas formas de pensamento. E eu vou construir aqui embaixo aquela estrutura novamente, os 3 níveis da mente. Lembrando, de forma didática, para você entender todo o processo. Entendendo o processo, fica mais fácil de você desenvolver técnicas e estratégias para mudar o processo. Ok? Então vamos lá. O estímulo ele vai chegar através dos 5 sentidos, que pode ser um estímulo visual, sinestésico ou auditivo. Então ele chega através dos 5 sentidos. O estímulo chega através dos 5 sentidos. Passa e geram pensamentos. Esses pensamentos podem ser através de diálogo ou através de imagens. E eles chegam aqui no nosso neocórtex, no racional. Os sentimentos e as emoções, que são geradas através dos pensamentos, vêm daqui, do sistema límbico. E os nossos comportamentos saem como resultado de todo esse processo neurológico, sai aqui pelo reptiliano, que está ligado à nossa estrutura, na nossa coluna, que recebe todas as informações. Então, vamos analisar essa estrutura completa.
para vocês entenderem. O objetivo é chegar aqui no comportamento. Então vamos imaginar que você é essa mulher que resolveu a praticar exercícios e mudar o seu estilo de vida a partir de segunda-feira. Então chega no final de semana, você começa a se preparar para a segunda-feira, que vai ser o seu primeiro dia na academia. E aí você começa a receber estímulos. Que tipos de estímulos? Você entra no seu aplicativo de compras online, você começa a ver roupas que você vai comprar para ir para a academia. Você começa a buscar suplementação. Você começa a ver perfil de mulheres que já se exercitam todo dia. Você começa a observar treinamentos possíveis que você pode fazer. Então você começa a receber esses estímulos, estímulo visual, estímulos auditivos. Esses estímulos eles chegam, geram pensamentos. Você começa a ver as imagens de você com aquela roupa da academia, você fazendo exercícios na segunda-feira. Essas imagens chegam até o cérebro racional e geram sentimentos e emoções. Você começa a se sentir bem daquilo, já te começa a te dar uma certa movimentação. O que você faz? Fala, vou malhar segunda. Se eu comprar essas coisas aqui pela internet, não vai chegar segunda. Você sai de casa. É um comportamento. Você sai de casa e vai comprar as roupas, o seu suplemento, tudo que você precisa para se preparar para segunda-feira. Está tudo pronto. Ok, chega na segunda-feira, de manhã, você vai receber novos estímulos. Todo dia, o tempo todo, nós estamos recebendo estímulos. E aí você chega no trabalho e comenta com uma amiga, nossa, hoje eu começo a fazer os meus exercícios, hoje eu começo a academia. E aí tem uma amiga que fala assim, nossa, eu também estava precisando, viu? Mas agora eu não consigo. Aí tem uma outra amiga que fala assim, eu vou com você. Eu também já estava querendo malhar, então já vou aproveitar e vou com você. E aí vocês comentam, ficam falando sobre os exercícios, você levou uma marmitinha já toda fit, preparada para aquele momento, e aí você passa o dia ali naquela empolgação, recebendo estímulos, gerando imagens, diálogos internos, sentimentos e emoções. Nesse momento aqui, ó, a sua força de vontade, a sua motivação, ela tá lá nas alturas. Tá lá nas alturas. O que acontece? Você chega em casa, coloca a sua roupa, faz a sua suplementação e vai para a academia. Chega lá na academia, você malha, faz todos os esforços, se sente bem, começa a conversar com a sua amiga e vocês revezam os equipamentos ali e tudo, e você fica 1h30 na academia. Você faz 1 hora de exercícios e depois mais 30 minutos de esteira. E aí, ok, finalizou aquele dia, você vai para casa. Próximo dia, terça-feira. Vamos analisar de novo os estímulos aqui. Na terça-feira, você chega no trabalho, comenta com a sua amiga como que foi, vocês falam que foi muito bom, e aí vocês comentam sobre o corpo de uma menina que vocês viram, que aquele é o seu objetivo, vocês falam sobre um exercício que ela estava fazendo, e aí você pega a sua marmitinha de novo, toda fit, vai ali, toda motivada durante o dia, pop, chega em casa à noite, academia. Mas aí você fica mais 1h30 de novo, na terça-feira. Exercícios de 1 hora, depois mais 30 minutos de esteira. Na quarta-feira, vai seguindo aí o raciocínio. Vai seguindo a construção que eu estou fazendo aqui e ver se faz sentido para você. Se isso já aconteceu com alguém aqui também que está ouvindo. Na quarta-feira, você chega no trabalho e aí você já começou a sentir dores. Talvez dores nas pernas, dores no bumbum, dor nas costas dos exercícios que você fez. Você era sedentária, começou a exercitar, colocou 1h30 de academia, talvez você na quarta-feira já começou a sentir dores. E aí você já comenta com a sua amiga que começou a sentir algumas dores. A sua amiga fala que naquele dia ela não vai conseguir ir, que à noite ela tem um compromisso familiar. E aí chega 10 horas da manhã, o seu chefe traz para você uma demanda gigantesca. Ele fala para você assim, olha, eu preciso desse relatório completo na minha mesa amanhã de manhã. Só que você precisa me enviar ele ainda hoje para me revisar esse relatório e caso tenha que fazer alguma adequação, eu já deixo para você amanhã de manhã para você fazer. E aí você
se esforça, gasta energia, as informações não chegam com facilidade, você precisa ir em outro departamento, e aí aquela pressão, aquela ansiedade, você já não consegue almoçar, e aí você deixa a sua marmitinha de lado, lá pelas 4, 5 horas da tarde você vai buscar um café para tentar pegar um pouco de energia, tem um bolo sobre a mesa, você come um pedaço daquele bolo e volta para o seu relatório. Chega no final do dia, você percebe que vai ter que fazer hora extra para conseguir entregar. E aí você tem que trabalhar 1 hora a mais. Naquele dia, a sua amiga não vai na academia, você chega em casa esgotada, cansada. O que aconteceu com a sua motivação? Ela foi consumida pela pressão e pelas necessidades do seu dia. Você já tem menos motivação, você ainda está sentindo um pouco de dores, e aí você começa a pensar, vou ou não vou? Mas esse restante de motivação que você tem aqui ainda, ó, você coloca a sua roupa, suplementa e vai. Só que você chega lá na academia e já malha somente 1 hora. Nem cardio, nem esteira você faz naquele dia. Terminou, vai embora. No dia seguinte, quinta-feira, na quinta-feira você já chega no escritório, tá o relatório lá, com todos os apontamentos, com todas as revisões para você fazer, para devolver para o seu chefe até a hora do almoço, para que ele possa fazer a apresentação dele. E aí começa toda aquela agitação, aquela correria, as dores musculares elas vão aumentando, você já fez mais exercícios, 3 dias de exercício, a sua amiga também está atarefada, vocês não conversam sobre academia. No intervalo do almoço, ela fala mais da festa do dia anterior do que vocês falam sobre exercícios. E aí vai vindo. Vem aquele monte de coisa, um monte de atividades. Chega no final do dia, você chega em casa, você olha para o sofá, olha para a TV e você lembra, hoje começam os novos episódios da minha série favorita. E eu passei por tudo isso. Eu estou muito cansada, hoje eu não vou na academia. Nesse momento, a sua força de vontade já está lá no finalzinho. Pouquinho só de força de vontade, que é o suficiente para você não ir na academia aquele dia. Aí ok, e aí você toma seu banho, vai para o sofá, começa a ver a sua série favorita. E aí, num determinado momento, você fica entediado, você começa a olhar o celular, você vê stories da sua amiga que foi para academia, você vê postagem das pessoas malhando, finalizou o treino, treinada, e você vê tudo aquilo, começa a se sentir culpada. Você levanta, pega um chocolate, pega um pacote de bolacha e vai comer alguma coisa para tentar diminuir aquela frustração, aquela ansiedade, aquela culpa de não ter ido. Na sexta-feira, você chega no trabalho, mais demandas do trabalho, mais coisas para fazer e talvez você não vá na academia na sexta-feira, a sua amiga tem compromissos à noite, na sexta-feira já é a rotina do escritório ir para o happy hour e você vai ali e começa de novo. Isso já aconteceu com você? Qual a estratégia que você pode utilizar para evitar tudo isso? Para evitar esse início com toda a motivação disponível e conforme a motivação vai caindo, você mantém a sua disciplina, mantém a frequência de ida na academia. Você pode usar a micro-repetição, que é uma técnica que eu desenvolvi e uma técnica que eu apliquei para construir o hábito de academia, para construir o hábito diário de estudar inglês. Então você pode utilizar essa técnica e eu vou te explicar como que você vai fazer essa técnica. Você vai no primeiro dia para a academia e vai ficar apenas 40 minutos ou menos, meia hora, 40 minutos, você vai ficar pouco tempo no primeiro dia. Tá? Vamos imaginar aqui 40 minutos. 40 minutos no primeiro dia. Depois, você vai fazer isso mais 40 minutos durante toda a sua semana, os 5 dias, até sexta-feira. 40 minutos. Caso durante a semana você chegar na academia, começar a malhar e sentir aquela angústia, aquela vontade de ir embora, não insiste. Faz ali poucos exercícios e vai embora. O objetivo aqui não é intensidade, não é tempo na academia, é construir o hábito de ir todos os dias, ok? Na segunda semana, você continua
40 minutos de segunda até sexta-feira. 40 minutos, ok? E vai acompanhando os seus sentimentos, as suas emoções quando você está indo para a academia, a sua resistência, mesmo malhando pouco. Aquele dia em que a resistência foi muito grande, vai na academia e faz 20 minutos, 15 minutos de exercício, mas vai na academia. Uma coisa importante, eu nunca me senti culpado de sair de casa e ir para a academia, naquele processo de 176 dias. Eu me senti culpado de chegar e não ir. É diferente. Então vai, faz pouco, mas vai. E vai construindo a disciplina, vai construindo a constância. Aos poucos, você vai construindo o hábito. Vai chegar um momento em que automaticamente você chega em casa, aconteça tudo o que aconteceu durante o seu dia, as demandas que surgiram que eram imprevistas, você vai chegar em casa e vai conseguir ir para a academia de forma tranquila. Então, eu acredito que esse é a melhor forma que você pode fazer para iniciar a criação de hábitos de se exercitar todos os dias. É claro, né, gente? Tem dia que a coisa complica, tem dia que o dia é difícil, nós ficamos doentes, a família precisa, temos demandas profissionais, tipo o meu caso, às vezes eu preciso viajar e não vou na academia. Se isso acontecer, não se culpa, mas também não gere justificativas para continuar não praticando, não indo para academia, não lendo, não fazendo o estudo de inglês. Tem dia que o que eu faço? Eu preciso viajar, eu estudo 5 minutos de inglês, leio uma página do livro e pronto, já faço tudo que eu preciso fazer para sair da viagem. Mas eu faço, pouquinho, mas eu faço. Cheguei no hotel, tá 11 horas da noite, tá com alguma dificuldade, não consigo ir para academia, não tem academia no hotel, eu faço exercício ali no quarto mesmo, flexão de braço, um agachamento, faço algum movimento ali e finalizo o meu dia. Então, dias difíceis, não se culpe, mas também não dê justificativas para não continuar, ok? Então agora, pega papel e caneta para você anotar o resumo, para você seguir e fazer o que precisa ser feito na sua criação de hábitos. Vamos lá? Anota aí. Primeira coisa, você precisa definir um objetivo claro, aonde você quer chegar. Muitas vezes as pessoas veem dificuldade em começar uma mudança de comportamento, a implantar um novo hábito, porque não sabe qual o resultado, onde aquilo vai levar. Então, primeiro, defina exatamente onde você quer chegar. Segundo, definir quais são os comportamentos que você precisa ter para chegar ao seu objetivo. Bom, quando eu comecei a ler, o meu objetivo não era ler 20 livros no ano. O meu objetivo era ter lastro de conhecimento para que eu pudesse me comunicar melhor. Então, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, falando durante o podcast, trazendo esse volume de informações, ele vai melhorando conforme eu vou trazendo mais conteúdo para mim. Através de estudos de livro, através de podcast, através de cursos e treinamentos. Então, aonde você quer chegar? Quais comportamentos você precisa de ter para chegar aonde você quer chegar? Se o meu objetivo era ter lastro, ter conteúdo para uma boa comunicação, os comportamentos que eu tinha que ter era leitura diária, criar o hábito de ler. Terceiro, usar a técnica de micro-repetição. Você vai dividir o seu comportamento grande em pequenas etapas e vai cumprindo essas pequenas etapas até você formar todo aquele volume de informação, todo aquele objetivo que você precisa. Quarto, como vai encaixá-lo na sua rotina diária? Isso é muito importante. Eu vou entrar mais em detalhe quando eu for te explicar sobre a minha estratégia para estudar inglês todos os dias. Muitas pessoas elas compram um curso, estão passando por um momento, aí ela vê uma propaganda de um treinamento, ela compra aquele treinamento para resolver um problema, só que ela não adequa a rotina para encaixar aquele curso e fazer aquele curso. Por isso que muitas vezes você vê eles divulgarem que a conclusão de cursos online ela é muito pequena. Porque a pessoa compra na motivação, compra na emoção, ela toma a decisão de mudar alguma coisa na vida delas, ela toma essa decisão de mudar alguma coisa na vida delas
e aí ela começa a buscar, ela vai para a internet, vê uma postagem de um curso, ela olha aquele curso, vê aquilo, compra para mudar alguma coisa na vida delas, mas ela não adequa a rotina e ela não consegue seguir e terminar aquele curso, fazer as tarefas e aplicar na própria vida. Então, isso é um problema muito grande que as pessoas acabam não buscando maneiras de evitar, que é, quer mudar alguma coisa? Quer criar um novo hábito? Adequar a rotina. Então, esses são os 4 passos básicos que você precisa cumprir quando for criar um novo hábito, ok? E agora, como prometido, eu quero mostrar aqui para vocês como que eu fiz para criar o hábito de leitura de inglês. Então, todos nós temos 24 horas por dia. Inevitavelmente, todos nós. Alguns até queriam que fosse 25, 26 horas, mas nós temos 24 horas. Então, vamos fazer um gráfico aqui, ó, representando essas 24 horas. Então, são 24 horas, ok? Deixa eu transmitir aqui, aí, para vocês acompanharem aqui no quadro branco. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, todos nós temos 24 horas. Então, esse gráfico aqui, essa reta aqui, representa as 24 horas que eu tenho disponível no meu dia. Tá? Eu defini para mim que eu vou dormir todos os dias, no mínimo, 7 horas de sono. Ok? Todo dia eu tenho 7 horas de sono. Eu já fiz muito tempo atividades em que eu dormia somente 6 horas. E isso teve algumas consequências. Então, sabendo disso, eu já mudei e coloquei o mínimo de 7 horas de sono por dia. Eu coloquei como meta, eu até coloquei no meu aplicativo do iPhone, que eu vou dormir todo dia às 22 horas. 22 horas eu já tenho que estar preparando para ir para a cama. E acordo às 5 horas. Então, esse aqui é o meu intervalo de sono. Respeito muito isso de segunda a sexta. Nos final de semana, às vezes eu flexibilizo. Eu vou dormir 23 horas, às vezes quase meia-noite, mas eu compenso isso de manhã. Aí eu vou acordar 6 horas, acordo 7 horas, mas eu priorizo as minhas 7 horas de sono. Então, isso é algo meu, tá? E acordar 5 horas e dormir 22 horas, isso é coisa minha também. Não significa que para você tem que ser assim. Você tem que se adequar. Eu vim me adequando. Eu dormia 23 e acordava 5, então eu dormia só 6 horas. E eu vi que estava prejudicando. E aí eu mudei. E aqui nesse horário me encaixou perfeitamente. E aí o que eu faço? Das 5 até as 8 horas da manhã, das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8, eu tenho 3 horas. Tenho 3 horas antes de eu sair para o meu trabalho. O meu trabalho é das 9 até as 18 horas. Esse é o meu horário de trabalho. Meu trabalho, ok? Eu paro de estudar, paro com as minhas atividades por volta de 8, 8h10, 8h20 mais ou menos, mas em média 8 horas. Porque eu preciso nesse horário aqui fazer a minha alimentação, fazer o meu café da manhã, me organizar tudo para sair. Eu saio em torno de 15 para as 9, que é o tempo de eu chegar no meu trabalho. Ok. Então eu tenho 3 horas de estudo disponível de manhã e eu tenho à noite. O quê? A minha academia. O meu hábito de me exercitar todos os dias. Isso é importante para mim. Então eu chego em casa, eu saio às 18 horas, eu chego em casa por volta de 18h45. Vamos imaginar aqui que eu saio para a academia. Então deixa eu pôr de outra cor aqui. Eu saio para a academia por volta de 19h30. 19h30 eu saio para a academia. Então esse intervalo aqui é o intervalo que eu chego em casa, faço o meu lanche, eu sempre como alguma coisa antes de ir para a academia, dou um tempinho, tomo o meu pré-treino,
e vou para a academia. E aí eu fico na academia em torno de 2 horas. Tem dia que eu fico 1h30, tem dia que eu fico 1h40, mas eu chego aqui em casa por volta de 9h30. Ou seja, esse tempo que eu fiquei aqui, ó, já é praticamente o tempo que eu chego em casa, é praticamente isso. Eu chego em casa, tomo whey, que é a minha suplementação preferida, e depois, para não comer nada, para dormir de barriga cheia, tomo meu banho e já estou pronto ali para dormir. Essa é a minha rotina. Ou seja, qual o horário que eu tenho? Eu tenho as 3 horas, as 3 horas disponível no período da manhã. O que eu fiz? Eu tinha o hábito já de leitura, então eu lia às 5 da manhã. Primeiro eu fazia a leitura às 5 da manhã. Só que, como eu estudo muito, quando eu pego um livro, não é para ler, é para estudar, muitas vezes eu avançava. Tinha dia aqui que era 7 horas da manhã e eu ainda estava lendo, porque não era só ler. Eu lia, pegava um conteúdo e vinha fazer essa construção que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu pego um conteúdo, vejo que aquele conteúdo é importante, aí eu pego uma construção dele, faço essa construção aqui para aplicar aquilo para mim. Então não é só simplesmente leitura, é um estudo junto com a leitura. Então isso demanda tempo e é muito prazeroso para mim. E aí o que acontece? Quando eu fui implantar o hábito de inglês, eu fazia minha leitura matinal, eu acordo às 5 da manhã, preparo o meu café, eu sempre estudo em jejum, preparo o meu café, venho aqui para o escritório, isso demora em torno de 15 a 20 minutos para minha preparação total. Começava a ler. Quando eu quis implantar o hábito de estudar o inglês, o que aconteceu? Às vezes eu procrastinava o inglês. A leitura estava tão boa, a minha construção estava tão boa, que eu avançava, dava 8 horas, era hora de eu me arrumar para sair para o trabalho e não estudava o inglês. O que eu fiz? Percebendo isso, o que eu fiz? Eu inverti. Como a leitura me dava mais prazer do que o estudo de inglês, eu coloquei a leitura depois que eu fizesse o inglês e a leitura ela entrou como uma recompensa. Então, eu estudava inglês e vinha para a leitura. No começo, uma aula de inglês, eu estudo inglês online. Uma aula de inglês ela tem uma duração média de 1 hora. Só que aí o que eu fazia? Como eu comecei a estudar inglês e eu percebi que ficar 1 hora eu estava sentindo muito ansioso para terminar a aula, para voltar para a leitura, que para mim era mais prazeroso, eu comecei a fracionar. Eu estudava 20 minutos, parava a aula e vinha para a leitura. E aí fui aumentando esse tempo. Hoje eu estudo, tem dia da semana, sábado, por exemplo, eu estudo 2 horas de inglês, depois eu venho para a leitura. Às vezes eu estudo 2 horas de inglês, aí eu vou para a academia no sábado e no domingo, depois que eu chego eu vou fazer leitura. E aí eu vou flexibilizando, mas eu sempre faço porque que já gerou um hábito. O ideal é que no começo você defina um horário. 5 horas da manhã eu acordo, 5h15 eu já estou sentado na minha mesa estudando inglês. É assim que você vai construindo os hábitos. E hoje simplesmente eu acordo, já vou para a cozinha, faço meu café, sento na mesa, já abro o aplicativo e começo a estudar inglês. Estudo depende da aula, 40 minutos, 1 hora, paro, venho para a leitura, pego o meu livro, abro aqui o meu bloco de notas, faço as construções que eu preciso fazer, finalizei a leitura, já vou me organizar para o trabalho. Eu estou com um desafio muito grande agora. Eu comecei a fazer mestrado. E mestrado demanda muito tempo de estudo, muita leitura, artigos. Olhando para essa estrutura, olhando para a minha rotina, eu preciso ter 1 hora de estudo de mestrado por dia durante a semana. Como que eu vou fazer? Eu preciso abrir mão de alguma coisa. Que horário que eu vou estudar o mestrado? Qual que é a minha prioridade hoje? E eu ainda estou agora, dentro desse estudo de inglês, leitura, eu ainda tenho os meus projetos. Eu tenho os meus projetos profissionais. Criação de conteúdo para o YouTube, criação do podcast.
gerar script, fazer gravação, tem tudo isso envolvido nesse tempo disponível. O que eu vou ter que fazer de repente? Eu já estou me preparando para isso. Eu vou sair do trabalho às 18, já vou direto para a academia. Então eu vou ganhar um tempo aqui. Ao invés de eu ir 1h30 depois, meia hora eu já estou na academia. O que eu faço depois? Chego em casa mais cedo e nesse intervalo aqui, até as 22 horas, nesse intervalo aqui, eu vou estudar para o mestrado. Mestrado de neuropsicologia. E aí eu vou adequando a minha rotina dentro do que eu tenho de horário disponível. Esses dias eu estava vendo um curso de designer. Eu falei, eu vou comprar esse curso para mim fazer aprender a fazer designer. Para os conteúdos, para preparar tudo. Olhei para cá e falei assim, que hora que eu vou fazer esse curso de designer? Não tinha como eu fazer. Eu não comprei o curso de designer. Vou continuar assim, da forma que eu faço, até abrir uma janela aqui na minha agenda, na minha rotina diária. Então, pessoal, é isso o conteúdo do podcast de hoje. Eu espero que tudo que eu trouxe aqui te ajude a criar os seus hábitos, a mudar os seus comportamentos. Eu mostrei aqui para você uma estratégia que eu utilizei para mim, que funcionou para mim. E aí você vai testando, vai adequando, vai fazendo as modificações que forem viáveis para você, ok? Qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do primeiro podcast, se fez sentido, se não fez. Se você precisar de alguma ajuda também para organizar a sua rotina, só me mandar aqui uma mensagem que a gente vê aí como que eu vou poder te ajudar, ok? Grande abraço a todos e até o segundo episódio do podcast. Tchau!